Tome um assento, irmãos. Graça e paz, queridos irmãos. Amém, igreja? Amém. Que bênção, que alegria. Como bem disse o presbítero Eric, desde sexta-feira os meninos estão comemorando aí 32 anos de organização da UPA, esta sociedade que tem forjado o caráter de tantos adultos hoje. Deixa eu fazer aqui uma enquete rápida, irmãos. Adultos, quem já participou da UPA aqui? Levanta a mão, da UPA. Que bênção, maravilha. Ou seja, nós frequentamos a UPA. Eu também frequentei a UPA. Só deixar claro, quando eu frequentava a UPA, a Sara já era presidente da mocidade, tá? Deixar. Irmãos, que bênção, que alegria. É interessante como essa sequência dentro da igreja é tão importante para a gente. Nós que crescemos na igreja, eu percebi que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de frequentar a UPA, porque chegaram já jovens, quem sabe, na igreja, chegaram já adultos na igreja, não tiveram a bênção de poder fazer parte deste departamento, que é mais um braço que a IPB coloca, que é a UPA, que é essa União Presbiteriana de Adolescentes, que é uma bênção, gente, que é uma maravilha, como bem disse o presbítero Eric, neste contexto tão difícil, ter os nossos filhos adolescentes na igreja é um privilégio, irmãos, um privilégio, uma bênção. Eu passei por todas as faixas etárias dentro da igreja e sei da importância disso, de ser criança dentro da igreja, de ser adolescente dentro da igreja, de ser um jovem dentro da igreja, de ser um adulto dentro da igreja, a importância, isso vai forjando o nosso caráter, vai transformando o nosso coração e vai mudando a nossa perspectiva de mundo. A nossa cosmovisão muda quando nós crescemos dentro da igreja. É um privilégio, irmãos, poder crescer dentro da igreja. A UPA tem sido esse instrumento de Deus na vida de tantos outros adolescentes. Poder perceber aqui, por exemplo, na sexta e sábado, adolescentes que não são da igreja, mas que participaram aqui de alguma forma. Isso é bênção, irmãos, isso é uma alegria, poder alargar as tendas da mensagem do Evangelho, porque eles tiveram como proposta, irmãos, de que o mundo precisa saber. O tema do aniversário de 32 anos da nossa UPA é: eles precisam saber, eles precisam conhecer acerca desta mensagem tão preciosa que nós a temos, porque ela já nos alcançou, porque esta mensagem, essas boas novas, já é de fato uma realidade em nosso coração, independentemente da idade, sendo criança, jovem, adolescente, adulto, eu preciso divulgar esta mensagem. Eles colocaram como proposta, desde a sexta-feira, uma lógica. Eles pegaram 2 versículos dentro de uma sessão em que Paulo está tratando sobre a importância de se pregar o Evangelho, de propagar o Evangelho. Eles tomaram aqui os versículos 14 e 15 como proposta, e desde sexta-feira eles estão ministrando aqui. Sexta noite tivemos aqui uma devocional, e eles falaram sobre como crerão, verso 14 do capítulo 10 do livro de Romanos, como crerão naquele de quem nada ouviram. Eles precisam ouvir, eles precisam ter acesso a esta mensagem, e esse tema foi tratado aqui na sexta-feira à noite. Sábado pela manhã, os adolescentes escutaram um pouco sobre e como ouvirão se não há quem pregue. O anúncio, a proclamação, os arautos estão espalhados, estão aqui, acolá, estão em todos os lugares, estão sentados, estão aqui na plataforma deste templo. Nós somos arautos do Rei Jesus. Nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar. Se não há quem pregue, a mensagem não será proferida. Note bem, mensagem que foi dada por Deus como missão nossa, enquanto filhos de Deus. Os anjos, eles não receberam esta missão. Esta missão foi dada a homens finitos e pecadores como nós. Deus nos deu o privilégio da proclamação. E hoje pela manhã nós abrimos o versículo 15, quando Paulo nos diz: e como pregarão se não forem enviados? Nós falamos um pouco sobre a vocação, sobre esta temática tão cara para os reformadores. Nós precisamos entender que todos nós fomos vocacionados a uma missão. A missão é mais importante do que o missionário. A missão é mais importante que aquele que foi chamado, porque quem chama é poderoso, é fiel para cumprir
cumprir os seus desígnios, apesar de nós, apesar das nossas limitações e finitudes. Nós tratamos sobre a importância de se divulgar o Evangelho. Tratei com vocês também pela manhã, porque nós precisamos ter em mente, irmãos, que Paulo está fechando, está terminando, desde o capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, a parte doutrinária à igreja de Roma. Eu disse pela manhã que uma igreja que tem doutrina é uma igreja preparada para enfrentar os reveses da vida, as pressões. Ao terminar o culto pela manhã, o EBD, eu conversava aqui com um irmão dessa igreja. Ele dizia: olha, pastor, estou fazendo um curso na Universidade Federal. É impressionante, pastor, quantas pressões nós levamos lá na universidade. Quantas pressões. Ele dizia isso para mim, depois do EBD. Ele contava alguns relatos absurdos dessas pressões. Por isso que Paulo sabia que uma igreja bem doutrinada, uma igreja que entra, que circula dentro de um contexto difícil, mas que não é influenciado. Influencia, louvado seja o nome do Senhor. É alguém que sabe entrar e sair. É alguém que não negocia os valores. É alguém que está bem firmado. Eis a razão pela qual Paulo começa a tratar sobre questões práticas no livro de Romanos, a partir do capítulo 12. Vejam, são 11 capítulos doutrinando a igreja. Há uma importância aqui, há um propósito em tudo que está revelado na Bíblia. Paulo prepara a igreja para que essa igreja esteja bem preparada e esta igreja possa adentrar os desafios da pregação e os desafios de se viver antes de sair das quatro paredes da igreja, porque eles precisam saber lá fora, mas nós não podemos nos apresentar de qualquer jeito, irmãos. Não é qualquer mensagem. De tal forma que hoje à noite, percebam, eu vou tratar um pouco sobre o final do versículo 15. Eu quero que você olhe comigo, capítulo 10, finalzinho do versículo 15. Parte B do versículo 15, está escrito, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos repetir comigo, toda a igreja? Como está escrito, todos juntos: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É interessante, irmãos, Paulo está recitando aqui esta ideia clara de um texto profético. Paulo, em sua mensagem, está citando um livro de Isaías. Especificamente, você pode conferir depois, especificamente o capítulo 52, versículo 7. Paulo está reiterando o que o profeta disse. Verdade é que está escrito lá no texto que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus, ó Sião, ele reina. Verdade é que o texto original aqui, irmãos, Isaías, é aplicado aos mensageiros que anunciavam naquele contexto o fim do cativeiro do povo de Israel. Pensa comigo, Deus levanta, traz um anúncio dizendo àqueles que estavam escravizados: o cativeiro de vocês chega ao fim. Essa é uma notícia boa, irmãos. Ou seja, você está preso, cativo, e alguém se levanta com a mensagem de Deus: o fim do cativeiro chegou, Deus haverá de libertá-los. Há uma profecia aqui de esperança para esse povo, irmãos. Veja, porque Paulo cita para dizer à igreja, aplicando a outra realidade agora, assim como Deus levanta o profeta no contexto do cativeiro babilônico para dizer àqueles escravizados: Deus haverá de libertá-los, porque o Senhor reina. Deus levanta a mensagem pós-Cristo para dizer que os grilhões do pecado podem ser desfeitos pela pregação da palavra. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Por isso que a mensagem é muito importante no culto, irmãos. É a mensagem que muda as pessoas. Paulo aqui é mensageiro do Senhor Deus para dizer: em Cristo. Essa profecia de Isaías ganha um novo sentido. Ganha um sentido, por que novo, pastor? Um sentido agora pleno, completo, escatológico, perfeito. Esta mensagem
de libertação agora do pecado e da morte. E essa mensagem só é possível ser aplicada através do anúncio do Evangelho. Por isso, leiam comigo o tema da UPA, gente, todos juntos. Eles precisam saber. E por que você está calado, meu irmão? Você entendeu aí? Fez o link? Se a mensagem é cara para a gente, é importante, por que nós estamos calados? Porque eu estou com vergonha de anunciar a melhor notícia. Gente, alguém que está escravizado, e a pessoa chega assim, ó, Wilbert, você está liberto da escravidão. É uma notícia boa, né, meu irmão? Tem que anunciar isso. Eu preciso anunciar, eu preciso propagar. Eu preciso dizer ao mundo. Por isso que o tema é muito propício, porque eles precisam saber. Eles precisam ser ministrados acerca desta mensagem libertadora que já nos alcançou. E se você prestar atenção, querido, e se você notar aqui o contexto do nosso versículo, esse versículo e essa parte B, ela aparece, essa expressão aparece no meio de um forte argumento paulino sobre a soberania de Deus na salvação. Fala também sobre responsabilidade humana na pregação e fala também da necessidade da fé mediante a audição da palavra de Deus. Vejam, há uma seção aqui dentro dessa seção que vai do versículo 14 ao versículo 17. Há uma seção aqui, irmãos. 14 a 17 fala sobre isso. Deus é soberano. Nós temos responsabilidades e a necessidade da fé mediante a audição da palavra. Eles precisam saber. Mas eles precisam saber através da pregação da palavra, do anúncio da palavra. Eis a razão pela qual Paulo diz: quem prega tem pés formosos. Quem anuncia tem pés formosos. No original, queridos, no grego aqui, esta beleza que vem da missão, indica a beleza da própria missão, não do pregador, não daquele que anuncia. Eu dizia pela manhã, Paulo não está tratando de estética aqui, irmãos. Paulo não está tratando aqui da beleza estética, externa. Paulo está tratando de uma beleza que é interior, que nós carregamos, que nós já temos já, que já nos alcançou. Eu sou nova criatura, você nasceu de novo, a graça de Deus já nos alcançou. Formosos são os pés daqueles que anunciam esta mensagem. Louvado seja Deus por isso. A mensagem é preciosa, é cara para a gente. O mensageiro é belo porque traz a melhor notícia, a salvação. Mesmo alguns mensageiros sendo um pouquinho estragados. Mas a mensagem que é bela. Você crê nisso, amém, meu irmão? Algumas pessoas falam, eu não me sinto preparado. Quer dizer para você, quem está preparado? Olha aqui para mim, querido, quem está preparado? Quem de nós? Nós precisamos entender que aquele que chama nos capacita, queridos. Nos capacita. Por isso que a palavra é muito propícia, porque se eles precisam saber o texto, e eu comecei a tratar pela manhã, irmãos. Se eles precisam saber pelos meios estabelecidos pelo próprio Deus. Quem dita as normas é o Senhor, irmãos. Você crê nisso, eu creio. Quem dita é o Senhor. E por quê? São formosos os pés dos que anunciam coisas boas, conforme o texto que lemos nesta noite, ou aqueles que anunciam a mensagem da salvação. Eu tratei pela manhã porque eles foram enviados por Deus. Quem chamou foi Deus, quem capacitou foi Deus, quem envia é Deus. Quem enviou é mais importante do que quem foi enviado, irmãos. O grande problema é que às vezes aquele que foi enviado se acha mais importante do que a obra, do que quem enviou. Quem enviou é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então, eu disse pela manhã que são formosos e belos os pés na perspectiva de ação, do agir, do proclamar, porque quem enviou é maravilhoso, é poderoso, é fiel, está conosco, haverá de nos conduzir. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Primeira verdade, eu ministrei pela manhã, queridos, porque são formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas. Em segundo lugar, quero continuar hoje à noite, porque anunciam uma verdade eterna.
eterna, cristocêntrica. A mensagem é Cristo. A centralidade desta missão se chama Cristo Jesus. Você pode dizer amém por isso? Não é mensagem elaborada pelos homens. O evangelho, gente, é sobre Cristo. É Cristo. Se você prestar atenção nesta realidade da pregação, olha para o verso 17, você vai entender que o bloco vai do 14 ao 17. Olha o que Paulo fala. Eu quero que você leia comigo o que está escrito no versículo 17, que é o fechamento desta pequena sessão aí que eu destaco neste capítulo 10. Leiam todos comigo, toda igreja. E assim, a fé vem pela pregação. Você entendeu isso? Amém, meu irmão. Prestem atenção, querido. Percebam, meu querido irmão. O versículo que nós lemos está no contexto do ensino de fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Nós não podemos inventar uma mensagem, nós não podemos fazer com que o mundo, nós não podemos apresentar ao mundo, melhor dizendo, uma mensagem inventada, arquitetada, elaborada, mesmo que seja um processo Spielbergiano, todo processo bonito, nada disso, não tem o que inventar, queridos. A mensagem é simples: Cristo, é Cristo que salva, é Cristo que transforma, é Cristo que tem que ser pregado, é Cristo que tem que ser anunciado, é Cristo que tem que ser proclamado. Eles precisam saber de Cristo, amém, meu irmão? Não tem outra mensagem. E me chama a atenção que Paulo, de maneira cirúrgica, ele diz assim: a fé vem pela pregação, gente. Quero que você entenda muito bem esse texto. É que através desta revelação especial da palavra, do anúncio, da exposição, que é Cristo, porque ele vai dizer, vem através da pregação, e a pregação tem a agenda fechada. Olha aqui para mim, querido. Pregação não é fruto da elaboração homilética de um pregador. Pregação não é a elaboração da persuasão de quem fala. A pregação tem a agenda fechada. A pregação tem nome. A pregação e o conteúdo se chama Cristo. Quer dizer para você, o nome de Cristo tem poder, aleluia. É o nome de Cristo, que não pode ser barganhado. Por isso, queridos, que a boa nova anunciada é a centralidade do evangelho de Cristo, crucificado e ressurreto, que é o poder para salvar. Lembram de Paulo? Se você volta comigo, fica aqui no capítulo 10 e vai lá para o capítulo 1, você vai entender. Paulo sempre teve em mente esta ideia. Se você for comigo ao capítulo 1, versículo 16 de Romanos, Paulo, ele vai dizer o seguinte, acompanha comigo, querido, Romanos 1, versículo 16, está escrito: pois não me envergonho do evangelho. Por quê, queridos? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder, irmãos. Eu fico abismado, queridos, quando eu vejo aí na internet pregadores apresentando um quinto evangelho, uma outra proposta, um outro caminho, uma outra possibilidade que não seja Cristo. Cristo basta. Cristo é suficiente, irmãos. Adolescentes, é Cristo. A pressão está muito grande, pastor. É Cristo. Fala de Cristo. Prega Cristo, aponta Cristo, destaca Cristo. Paulo vai dizer que são formosos os pés, porque é uma mensagem que é centralizada em Cristo. Eu dizia pela manhã que o mundo oferece propostas aí passageiras. Lembra que eu falei de manhã? As trends, ou seja, as tendências, hoje na internet aí, umas trends, o estilo, ganha muita popularidade entre os adolescentes e jovens, se espalha rapidamente. As modinhas, né? Isso é muito comum. Os conteúdos aí da internet estão em alta nas redes sociais. Essas modinhas aí, esses trends, né? Essas coisinhas, esses conteúdos aí. Quantos adolescentes participando disso, seguindo, seguidores árduos, e que às vezes estão tímidos ali na internet e não falam de Cristo.
Todas essas modinhas são passageiras, gente. Há uma mensagem que permanece, que não caduca, que não é esquecida, que não é jogada na vala comum. Há uma mensagem que se renova a cada manhã. Há uma mensagem que pode transformar adolescentes totalmente destruídos pela depressão. Hoje, irmãos, eu dizia na oração pela manhã, nós vivemos uma paz química. Quantos adolescentes tomando remédios para tentar dormir, para tentar se concentrar, para tentar se alimentar, para ter paz. É verdade ou não é, irmãos? Para quem trabalha na área de educação, pode confirmar. Quantos adolescentes que chegam na escola e tomam remédios? Vocês acham isso normal, gente? Eu não acho. O que falta para essa nação, para esses adolescentes, para esses jovens, para esse mundo? A paz de Cristo. Cristo, sabe dizer a palavra, a profecia de Isaías? Cristo, Ele é o príncipe da paz, louvado seja Deus. Você crê nisso, meu irmão? E por que nós absorvemos essa mensagem e nós não divulgamos? Repitam comigo o tema da UPA. Eles. Vocês estão falando muito tímidos, viu, gente? Pode falar com vontade. O que é que eles... Repitam comigo. Por que eu estou calado? Vocês estão entendendo o que Deus quer dizer para a gente hoje à noite? Por que eu estou calado? Porque eu falo de tudo. Eu converso sobre tudo. Eu estou batendo papo sobre todas as coisas, mas eu não ministro o mais importante. Porque evangelizar, ter pés formosos, irmãos, não é apresentar uma ideia religiosa, mas é proclamar uma verdade que é absoluta, eterna. Por isso, irmãos, olha aqui para mim, adolescentes, jovens e adultos, nós precisamos conhecer profundamente o conteúdo do Evangelho. Eu preciso saber sobre doutrina da justificação, doutrina da graça salvadora. Eu preciso conhecer as bases. O que Paulo fez, doutrinou a igreja e disse: agora vivam. Graças a Deus nós temos doutrina aqui na igreja. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Já faço o convite. Próxima quarta-feira, 20 horas, doutrina. Dominicalmente nós temos aqui doutrina, palavra. Nós precisamos preparar a igreja, irmãos. Nós precisamos apresentar esses adolescentes para o mundo. Esse jovem aqui, esse irmão conversava comigo depois da EBD, disse assim: pastor, o negócio está sério. Olha que eu sou adulto, casado, tenho filha, e resolvi fazer um curso. Estou sendo, e tenho visto quantas pressões eu tenho recebido ali, visto na universidade. Irmãos, quantos meninos estão saindo da igreja dentro de uma redoma de vidro eclesiástica, religiosa, e se deparam com novos desafios sem preparo. Eles precisam saber, mas não de qualquer forma. Os meninos, pai e mãe, olha aqui para mim, precisam ser preparados. Você entendeu isso? Amém, meu irmão? O amém já diminuiu, misericórdia. Quando eu falo para vocês, eu me sinto desafiado também. Totalmente desafiado. Eu tenho uma filha jovem e um filho adolescente. Há 15 dias atrás ou mais, eu me senti incomodado com isso. E disse: Felipe, agora você vai estudar comigo confissão de fé, e você? Tete a tete. E sentei com ele, comecei a ensinar ele confissão. Ou seja, como é que eu posso dizer à igreja que os meninos precisam estar preparados? Eu não estou preparando meu filho sobre os fundamentos da teologia. Preciso preparar, preciso sentar com ele. Preciso pastorear o coração dos meus filhos. Eu tenho tempo para dizer isso a tantas outras ovelhas, eu preciso sentar com os meus. Eu comecei lá do capítulo 1 da Confissão de Fé do Westminster. Palavra, Bíblia. Eu preciso preparar o meu filho. Eu preciso preparar os meus filhos. Nós precisamos, os dias são difíceis, irmãos. Eles precisam saber, mas Paulo diz: não se apresentem de qualquer forma. Tem que ter doutrina, queridos, tem que estudar, tem que pagar um preço, tem que se afadigar no estudo da palavra. Por isso que eu quero lhes dizer nesta noite, em nome do Senhor Deus, há uma mensagem que está pronta, é o Evangelho, é cristocêntrico, é Cristo sendo o centro. Eles precisam saber sobre Cristo, louvado seja Deus.
Mas porque os pés são formosos, vamos fechar a palavra? Primeiro, porque quem chamou é poderoso. Segundo, porque a mensagem é cristocêntrica. Em terceiro lugar, ou segundo lugar para hoje à noite, em terceiro lugar, continuando desde a mensagem da manhã, sabe por quê? Porque são formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas ou que anunciam o evangelho, porque andam contra o sistema do mundo. Cosmovisão cristã. Aqui acrescente cosmovisão cristã reformada, seja como você queira entender, mas é cosmovisão cristã. Eles andam contra o sistema do mundo. Olha aqui para mim, adolescente, eles precisam saber, mas para que eles possam saber e receber uma mensagem nova, eu não posso estar misturado com o mundo. Eu estou para ser sal e luz deste mundo. Louvado seja Deus por isso. Os meus pés são formosos porque eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Você entende isso? Amém, meu irmão? Nós precisamos apresentar uma proposta diferente. A nossa proposta cristã caminha na contracultura, na contramão desta cultura, que é pecaminosa, que está distante. Os pés formosos são os que andam contra a impiedade. Os pés formosos são aqueles que andam contra o relativismo. Os pés formosos são aqueles que anunciam o reino, que não é deste mundo. Os pés formosos são aqueles comprometidos com o evangelho, tão somente pelo evangelho, conforme lemos. Se você quiser abrir comigo, por gentileza, no evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, olhem comigo o que nos diz a palavra de Deus. João, capítulo 18, versículo 36, diz assim a palavra. Eu quero te convidar a ler comigo. Toda igreja bem forte, irmãos. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino. Quem faz parte do reino de Cristo? Diga amém. Eu sou desse reino. Então não sou desse mundo também. Segue o líder. Se o líder não é desse mundo, irmãos, eu não sou desse mundo. Entendeu, adolescente? Se o meu líder não é deste mundo, eu não sou deste mundo. Mas pastor, é complicado, né? Tudo corrobora para que eu faça parte desse mundo. Eu vou perder amizades. Negue-se a si mesmo. Vão se afastar de mim os meus amigos da escola. Negue-se a si mesmo. Eu preciso eu tenho que flertar um pouco com o mundo. O reino do nosso mestre não é desse mundo. Você entendeu isso, meu irmão? Amém? Pés formosos são pés que andam na contramão do mundo. Há um escritor chamado Abraham Kuyper. Ele diz assim: não há, olha o que ele diz, não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio, toda a existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Deixa eu aplicar essa palavra de Kuyper. Sabe que ele está dizendo? Você é de Cristo. 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 Você não é deste mundo. O mundo não tem poder sobre a tua vida. Você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Aleluia. Não há nada, 1 centímetro, nada. Nada é desse mundo, apesar de estar no mundo. Eu sou de Cristo, por isso que Paulo chega a cravar: vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. A minha identidade é Cristo. Eu sou carta viva neste mundo. Os adolescentes precisam ver em mim a Cristo nessa vida. É Cristo que rege essa vida. Ele ama Cristo. Nós precisamos proclamar Cristo, ser crente de verdade. Note bem, é nadar contra a maré desse mundo, é não se conformar. Os pés formosos são bonitos porque são raros neste mundo. O que todo mundo faz, nem sempre você pode dizer é o melhor, irmãos. Eu poderia dizer com toda convicção, porque o texto sagrado me diz diferente, que não há meio termo.
A porta larga é a que nos leva para a perdição. A porta estreita nos leva para a salvação. Você crê nisso, meu irmão? O que vocês entendem sobre isso? Você pode estudar um pouco mais sobre isso lá em Mateus, capítulo 7, versículos 17 a 13, ou 13 a 14 versículos. Ele vai dizer sobre uma porta que é estreita, ele vai falar sobre um caminho que é largo, a multidão, as facilidades. Eu não estou nessa, meu irmão. Adolescente, você não está nessa, você está na contramão. Pés formosos são pés que apresentam a beleza da mensagem de Cristo. Nós seremos perseguidos por isso, irmãos. Nós seremos perseguidos. Às vezes eu encontro pai e mãe preocupados. Pastor, não tão preocupado com meu filho. Eu também, meu irmão. Ele ser perseguido na escola. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor à justiça de Cristo. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão? Meu filho foi perseguido na escola. Faz um culto em casa, meu irmão. Por quê? Porque ele foi defender Cristo. Reúne a família. Bota no joelho. Glória a Deus, Senhor Deus. Graças a Deus. Você entendeu a mensagem? Sabe o que é feliz? É a palavra grega makarios. Feliz é alegria, entusiasmo. Independentemente das circunstâncias, alegria no Senhor. Porque se o meu mestre, se o meu líder foi perseguido, eu também devo ser, irmãos. Eu estou na contramão, adolescente, você está na contramão desta maré chamada mundo. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia. A beleza dos pés não está na estética, mas na submissão do senhorio de Cristo. Entenda isso, nós estamos na contramão. É o evangelho puro, simples. Um adolescente com pés formosos é alguém que, mesmo jovem, não se envergonha do evangelho. Não tem medo de pregar o evangelho. Olha aqui para mim, querido. Meu querido irmão, minha querida irmã, adolescente, jovens. Nós fomos vocacionados por Deus para uma missão que já foi estabelecida na palavra. Eu vou fazer a mesma pergunta que fiz pela manhã. Para quantas pessoas você falou desta missão na semana que passou? Para quantas pessoas? Para quantas pessoas? Para quantas pessoas eu tive a oportunidade de falar sobre o viver como estivesse diante da face de Deus? Estou caminhando para o final desta palavra. Eu fiquei pensando, irmãos, estamos no mês de outubro. Olha aqui para mim, queridos, mês da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro comemoraremos 508 anos da Reforma Protestante. E quando nós estudamos a Reforma Protestante do século XVI, quando eles, reformadores lá daquela época, tiveram que definir como, observando o mundo, como eles deveriam se portar, como deveriam se posicionar, dentro das pressões deles na época. Eles deveriam cristalizar a essência daquilo que eles pregavam. Eles precisavam se posicionar naquela sociedade. E Lutero cravou, Martinho Lutero, reformador, foi um dos, Zwinglio também, Calvino, mas eu destaco Martinho Lutero aqui, reformador Martinho Lutero. Ele queria que expressarem palavras, ele queria trazer em essência, ele queria cristalizar como deveria ser o comportamento da igreja perante as pressões do mundo. E ele usou uma palavra do latim, quem sabe algumas pessoas não conhecem, mas boa parte que quem sabe conhece, chamada coram Deo. Coram Deo literalmente significa diante da face de Deus. E sabe o que ele falou? Nós não podemos viver uma dualidade em nossa vida cristã. Como eu sou na igreja, eu devo ser em casa. Corandeu, eu estou diante da face de Deus. Eu devo ser no meu trabalho, estou diante da face de Deus. Eu devo ser na rua que moro, eu estou diante da face de Deus. Eu estou diante de pessoas que estarão me perseguindo, eu estou diante da face de Deus. Tudo que eu fizer, essencialmente, eu preciso entender, eu estou diante da face de Deus.
Cristo tem que ser glorificado através da minha vida e do meu testemunho, mesmo mediante as pressões do mundo. Sabe que Paulo vai dizer? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo que nós realizamos, precisamos realizar como se estivéssemos diante da face de Deus. Deus está aqui, Deus está ali, Deus está na tua casa, Deus está no teu trabalho, Deus habita em nós. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia, amém. Irmãos, nós precisamos correr na contramão deste mundo. Quão formosos são os pés daqueles que pregam e anunciam coisas boas. O que é que você tem feito? Como você tem feito? Como eu tenho feito? O que é que eu tenho feito durante a semana? Para quem tenho falado de Cristo? Para quem tenho anunciado? Então, adolescentes, concluo dizendo o seguinte: seus pés estão andando para onde? Vocês estão levando as boas novas ou seguindo as más influências? Se Cristo é o Senhor da nossa vida, Ele deve ser Senhor também dos nossos passos. Lâmpada para os meus pés. É o que, irmãos? A tua palavra. E é o que? Luz. Certa vez eu disse aqui na igreja que esta expressão bíblica, ela revela não apenas o presente. Luz para os meus pés é a tua palavra. Não apenas aponta na perspectiva do presente, mas é um compromisso que é eterno. É luz para o meu caminho. Essa palavra não morre. Essa palavra precisa me conduzir. Nós devemos confrontar o mundo. Nós precisamos não tomar a forma do mundo, mas eu preciso transformar pela renovação da nossa mente. Vamos fechar? Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito. Toda igreja bem forte, queridos: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, vamos refletir: os nossos pés estão formosos?